Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da palavra de Deus, encontramos no profeta Daniel, capítulo 2, e o versículo de número 17. Assim está escrito: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Nós aqui estamos diante de um assunto que eu considero de uma importância muito grande com relação a Daniel e os seus companheiros. Aqui diz que eram companheiros. Daniel, como esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. E nós conhecemos a história, o que ficou registrado aqui no livro do profeta Daniel, como as coisas aconteceram. Eles chegaram e foram colocados numa condição para futuramente serem aproveitados lá no reinado da Babilônia. Este era o pedido de Nabucodonosor. Deus abençoe Rodrigo Ribeiro, que trouxesse de Babilônia alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Então, ele queria os mancebos, em quem não houvesse defeito algum, que fossem formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, observe as qualidades que o rei exigiu para que fosse levado à Babilônia e os colocasse dentro de um treinamento para que eles pudessem aprender as letras e a língua dos caldeus, para ter facilidade na comunicação. E a exigência era muito séria. Olha aqui. Primeiro, mancebos, quer dizer, jovens. Alguém que estivesse livre, disponível. Em quem não houvesse defeito algum. Quer dizer, não deveria ter nenhum defeito. Segundo, formosos de parecer. Um semblante de aparência. Terceiro, instruídos em toda sabedoria. Quarto, sábios em ciência. Quinto, entendidos no conhecimento. Sexto, que tivesse habilidade para viver no palácio real. Então estas eram as condições e o Aspenaz encontrou lá Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram colocados à prova por um período de 3 anos. Logo de início, Daniel encontrou com uma situação que para ele era vexatória, porque ele estava decidido a manter a sua fidelidade diante de Deus. E foi colocado que aqueles que fossem para o treinamento, a eles seria dado a liberdade de comer o manjar do rei e beber da bebida do rei. Daniel logo propôs no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Ele entendia e discerniu que na comida, no manjar do rei e na bebida do rei, havia ali algo que pudesse contaminá-los. Ele então decidiu não participar. Deus deu a ele graça, ele falou com o responsável, lhe deram atenção. Daniel disse para experimentá-los com legumes e verduras,
por um espaço de 10 dias, depois ia ver como é que eles estavam. E aquele chefe aceitou. E aceitando, passado 10 dias, diz que o semblante de Daniel e dos seus 3 amigos estavam melhor do que os outros que comiam o manjar do rei e bebiam a bebida do rei. Então Daniel disse, olha, experimenta, peço-te teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber, legumes e água a beber. Então veja, diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, hajas com os teus servos. Ele conveio nisso, concordou. Ao fim de 10 dias, veja o resultado. Deus abençoe Sueli Rayana. Deus abençoe Paulo Sérgio Silva. Diz assim, e ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos que todos os mancebos, que comiam porção do manjar do rei. Então, deu certo. A partir dali, o responsável não mais os obrigou a comer o manjar do rei, nem a beber a bebida do rei. Quando eles foram para o teste, para a prova, para o desafio, diz aqui que eles se mostraram 10 vezes mais doutos, ou sábios, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. Então, em todos os pontos na vida dele, Deus estava fazendo ir além. Quer dizer, o trabalho de Deus na vida das pessoas é um trabalho com excelência. É um trabalho que se nota, que fica em destaque, que não há comparativo. Veja, 10 vezes mais sábios. É muita coisa. Não é isto? Bem, mas o que eu quero tratar nesta oportunidade é sobre este versículo que li, que diz, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Qual era o caso? Diz-nos a palavra de Deus que Nabucodonosor era o rei que imperava na Babilônia. Babilônia dominava sobre tudo aquela época. E Nabucodonosor, ele teve um sonho durante a noite, evidentemente. Quando amanheceu, ele chamou os sábios, os astrólogos, os adivinhos, todos aqueles que estavam ali. Esse tipo de pessoas sempre estão em volta de governantes, de pessoas que estão em liderança, de pessoas que estão governando ou dirigindo alguma coisa, seja na política, seja na religião, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde, aonde quer que for, sempre vai haver estes astrólogos, adivinhos e magos. Eles sempre estavam ali. Então, o rei disse, olha, eu sonhei um sonho, mas tem o seguinte, eu não me lembro do sonho e não somente isso, eu quero saber qual foi o sonho que eu sonhei e quero também a interpretação do sonho. Uma coisa difícil. E os magos começaram, ó rei, conte o sonho, conte o sonho. O rei contar o sonho para depois eles darem a interpretação, segundo eles. Não é isto? Então eles disseram o seguinte, o rei disse, olha, respondeu o rei, e os caldeus disseram ao rei em Síriaco, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. E o rei respondeu e disse, ó, o que foi me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. E as vossas casas serão feitas um monturo. Quer dizer, o rei estava irado, violento. O sonho mexeu com ele. Mas ele não conseguia se lembrar de nada. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho
e a sua interpretação. Segunda vez, eles querendo ganhar tempo, disseram: diga o sonho, rei, e nós daremos a interpretação. O rei disse: olha, eu estou percebendo aqui que vocês querem ganhar tempo. Vocês querem, como que diz, ficar enrolando a coisa até sem fim. Sendo que o rei já disse: se não tiver interpretação, vai ter morte. O caso era sério. E ocorre que aconteceu o seguinte: nenhum deles conseguiu dar interpretação. O rei, então, fez o edito, irou-se e mandou que matassem todos os sábios da Babilônia. Veja, aquelas pessoas que estavam ali, aproveitadores de oportunidades, mas não atenderam o que o rei pedia, o rei mandou matar. Manda matar todos os sábios. Então fez um decreto, saiu esse decreto, e sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam ali perto do rei, não pegaram eles. Eles não já estavam ali à mão do rei? Pois é. Mas sabe o que eles foram fazer? Eles foram buscar Daniel e os seus companheiros. A primeira coisa que veio na mente daquelas pessoas, quando o rei disse para matar, ele disse: opa, então nós já temos os candidatos. Vamos começar por eles. Então disse, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e seus companheiros não receberam nenhuma palavra do rei concernente ao sonho. O rei falou com os sábios, com astrólogos, com adivinhos, com os magos. Mas com Daniel e seus companheiros, o rei não disse nada. Só que na hora de matar, quem vai morrer primeiro é Daniel e seus companheiros. Como assim? Pois é, no mundo impera esse espírito. Mas vamos seguir adiante. Não é bem este o meu foco, mas somente para dar um entendimento. Então, Daniel disse: espera aí, como é que é? Vocês estão procurando a mim e a meus companheiros para levar à morte? Como quem diz? O que nós fizemos? Nós somos culpados de quê? Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios. Veja. Então respondeu e disse a Arioque, que era prefeito do rei: por que se apressa? Daniel disse a ele: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Aí então Daniel tomou conhecimento que o rei tinha tido um sonho, e o rei, que não se lembrava de nada, queria saber o sonho e a interpretação. Só agora Daniel ficou sabendo, quando a ordem para matar já tinha saído, e Daniel e seus companheiros foram procurados para morrer. Então veja. Então, o Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou ao rei. O rei abriu-lhe uma oportunidade, entendeu, apesar da ira do rei, naquele momento, nós só podemos entender que foi uma intervenção de Deus para acalmá-lo por um instante e abrir uma oportunidade para que Daniel se chegasse ao rei. Então diz: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Veja, os magos, os adivinhos, os astrólogos pediram tempo. O rei disse: não tem tempo, o tempo acabou. E Daniel vai lá e pede tempo. Se Deus não tivesse neste negócio, o rei teria se enfurecido muito contra Daniel e seus companheiros. Por quê? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Não disse quanto, mas disse desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Uma coisa que o rei queria na hora, Daniel disse: não, eu preciso de um tempo. E o rei concedeu o tempo. Foi Deus que moveu o coração do rei naquela época
naquela condição, e ele deu esse tempo a Daniel. Daniel o que fez? Agora a responsabilidade estava com ele. Ele disse, dá-me um tempo para que eu possa dar a interpretação. Como que afirmando, eu vou dar a interpretação, mas eu preciso de um tempo. Daniel sabia a quem servia, Daniel sabia em quem confiava, Daniel conhecia o Deus dos céus, Daniel tinha tido experiências de visões e revelações com Deus. Portanto, este caso difícil, insolúvel para o rei e para os seus agregados, para Daniel, era uma questão de tempo, de ele comunicar aos seus companheiros e entrarem na presença de Deus. Somente isso era o que Daniel precisava. Então diz aqui, então Daniel foi para casa com aquela responsabilidade. Chamou os seus companheiros, não diz aqui chamou seus amigos, chamou os seus camaradas, não. Chamou seus companheiros. Fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Então ficou Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estes 4 jovens passaram aquela noite em oração. E Daniel falou com seus companheiros. Como é bom ter companheiro numa hora dessa, uma hora difícil, uma hora em que a sentença de morte já está lavrada. É questão de pôr a mão na pessoa e levá-la à morte. Era isso que estava para acontecer com Daniel. Mas ele pediu um tempo. Deus tocou o coração do rei, que não deu tempo a ninguém, mas a Daniel ele deu. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então aqui diz o seguinte, ele fez o caso conhecido a seus companheiros para que pedissem misericórdia, olha, misericórdia, ao Deus do céu sobre este segredo. Era um segredo de Deus, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então eles entraram em oração. Observe que aqui, no capítulo 1, versículo 17, veja o que é que tinham Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Olha aqui. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu, primeiro, o conhecimento, segundo, e a inteligência, em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Quer dizer, aos 4 Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria. Mas a Daniel deu, além disto, entendimento em toda visão e sonhos. Então eles entraram em oração. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Ele teve a visão de noite, certamente quando eles estavam orando. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse a seus companheiros, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis. Ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Deus ouviu a oração e respondeu. O que te pedimos? Porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então veja que experiência eles tinham com Deus por meio da oração. Por isso que Daniel pediu um tempo e disse, e darei a interpretação. Disse, talvez eu dê, quem sabe eu dê. Não, ele disse, darei. Foi para casa, chamou e oraram. Deus ouviu a oração,
Deus respondeu, deu a visão, revelou a Daniel, ficou gravado com ele. Então, que alegria tomou conta daqueles 4 jovens. Que satisfação, que comunhão firme, que confiança multiplicada, por saber que na hora mais apertada e difícil, a oração funciona. Ela chega ao ouvido de Deus, comove o coração de Deus, e ele envia a resposta. E a resposta a Daniel ele enviou em forma de visão de noite. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o que já estava pronto para matá-lo, foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia, entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Daniel podia dizer: não mates a mim nem a meus companheiros. Mas Daniel não foi egoísta. Daniel disse: não mate os sábios de Babilônia. O rei disse: mata todos. Daniel disse: não mates. Não lance espada contra nenhum deles. Me introduza na presença do rei, porque eu vou dar a interpretação. Bem, e o rei entrou ao rei, o rei disse: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e sua interpretação? Veja o que Daniel respondeu. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. E era justamente quem estava ali: os sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos. Mas isso era uma coisa de Deus. Então eles não podiam dar interpretação. Isso estava velado para eles. Eles não conseguiam enxergar. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, da tua cama, são assim. Aí Daniel começou, então, a descrever aquela visão, que ele tinha visto a imagem de uma pessoa, não é isto? Cujo nós encontramos aqui, subiram a cabeça dele e disse que foi revelado este segredo, e disse: uma estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a vista era terrível. Foi isso que perturbou o rei. E aí ele começa a dizer: a cabeça é de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí Daniel vai explicar aquela visão, comparando com aquela estátua. Quando ele falou da estátua, ele falou do ouro, da prata, do bronze, do ferro e da pedra, o rei se lembrou. E aí Daniel então deu a interpretação. Ao longo dos séculos, esta visão se cumpriu. Então, existem estudos profundos aí. A cabeça de ouro representava a Babilônia, aonde Nabucodonosor estava reinando. Deus deu a ele esta oportunidade. Mas ele ia passar. E depois dele viria um outro reinado, que eram, referindo-se a peitos e braços de prata, referindo-se à Média e à Pérsia, que governou depois da Babilônia. Mas também iria passar. Depois da Média e Pérsia, diz aqui que o ventre e as coxas de cobre. E este terceiro reinado que viria seria a Grécia.
também iria passar. Depois viria, por fim, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Isto referindo-se a Roma, que veio também e teve o seu período de reinado, de governo sobre toda a terra. Mas Roma também passou. Mas há uma profecia de Deus que se levantará depois destes reis, um rei que reinará eternamente e o seu reinado não terá fim. Este rei refere-se a Jesus Cristo, nosso Senhor, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, a visão foi esta, o sonho e a interpretação, que era uma mensagem de Deus para Nabucodonosor. Mas o que eu fixei aqui é o versículo 17. Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Esta expressão, seus companheiros. Veja quão importante é ter alguém disponível e disposto a caminhar conosco, se preciso for, até a morte. Mas em fidelidade, em amor, em comunhão, em paz, em alegria, em temor, em servir a Deus, interessado nas coisas de Deus. Não havia entre eles rivalidade entre um e outro, porque eu sou mais sábio, porque eu sou que interpreto, eu tenho visão, e eu conheço, eu tenho inteligência. Não. Ali eles eram unidos. Eles viviam em harmonia. E a palavra de Deus diz: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, lhes será feito. E aqui eles estavam em concordância. Daniel, Ananias, Misael e Azarias se colocaram diante de Deus em oração. E quando veio a visão, Daniel não ficou caladinho, quietinho lá no canto, não. Terminamos a oração. Não. Quando veio a visão, Daniel se alegrou e trouxe alegria para os companheiros. Disse: pronto, o Senhor me deu a visão. O Senhor me deu a interpretação. E aí ele começou a dizer: o que é que Deus faz? Quando não há nenhuma saída, Deus vem e abre uma porta. E permite que entre por ela. Companheiros de fé. Olha que foram provados. Ananias, Misael e Azarias, depois desse caso aqui, era para eles estarem, como que dizer, lá em cima, em honra, diante desse reinado. Porque eles interpretaram algo que era inimaginável. Mas o que acontece? Passado isto aqui, o rei vai lá, agora faz uma estátua dele e coloca no campo de Dura e exige adoração. E aí Ananias, Misael e Azarias, não, peraí, não é assim. Nós não aprendemos desse jeito. Nós não abrimos para a idolatria. Nós servimos ao Deus único e verdadeiro, o Deus do céu, que revela os segredos, revela o profundo e escondido. Adorar uma estátua? Não. Pode nos levar à fogueira, mas nós permaneceremos crendo no Senhor. Deus foi lá, livrou. Havia neles inocência. Lá na frente, quando vem os medos e persas lá, entra agora Daniel. É levado à cova dos leões. Mas Deus manda lá um anjo e guarda Daniel. Então veja como é importante ter uma vida de contínua comunhão com Deus. Quando esses companheiros foram lançados na fornalha de fogo, certamente Daniel estava orando por eles.
Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, certamente estes 3 companheiros estavam orando por Daniel. Era um ajudando o outro, era um orando pelo outro, eram eles orando juntos. E isso fez a diferença. Fez a diferença. Os reinados passaram. Nabucodonosor passou. Medo-Pérsia passou. Grécia passou. Roma passou. Mas o testemunho de Daniel e seus companheiros continua vivo até hoje. Traz para mim uma lição. Traz para você, para cada um de nós, lições importantes. Quando tudo estiver contra nós, nos coloquemos diante do Senhor e passemos um tempo em oração. E se tivermos companheiros que podem unir-se conosco, chamemo-los e vamos juntos falar com o Deus do céu. Ele terá para nós uma resposta, como ele teve para Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mais uma experiência registrada na vida desses mancebos. Não eram pessoas já de uma certa idade, vivenciado, experimentado. Não, eram jovens, mancebos, mas com uma vida com Deus intacta, firme, excelente. Uma vida que eles não tinham nenhum obstáculo para falar com Deus. O caminho estava, o acesso estava aberto. Assim deve ser para mim, para você, para cada um de nós. Quando surgirem estas situações indecifráveis diante do mundo e dos homens, procuremos entender que são coisas de Deus. E Ele espera contar comigo e com você, com cada um de nós, para que nesse estado de coisas nos coloquemos na sua presença e clamemos a Deus por uma resposta, por uma solução, ou por uma revelação ou visão, como foi o caso de Daniel. Deus ouvirá a nossa oração, moverá céus e terra e nos dará o conhecimento necessário do que precisarmos naquela hora. Jesus, quando falou sobre o caso de as pessoas serem levados perante juízos e autoridades, ou quando perseguido, ameaçado, acusado, caluniado, Jesus disse: não se preocupe com o que você vai dizer. Basta somente que tenha uma vida firme de comunhão com Deus, porque naquela mesma hora o Espírito Santo dará as palavras que se fizerem necessárias. Olha aqui com Daniel. Ele pediu o tempo e não precisou mais do que uma noite. Naquela mesma noite, ele foi para casa, à noite Deus revelou. No dia seguinte, ele foi lá e conversou e falou com o rei. Caso explicado. Daniel livrou a sua vida, livrou a vida dos seus companheiros, livrou a vida dos sábios, dos astrólogos, dos adivinhos, enfim, de todos aqueles que ali estavam prontos para morrer. Não morreu ninguém. Quando é Deus que age, é assim. Se fosse outro, dizia: rei, pode matar os sábios todos, mas não mate nem Daniel, nem Misael, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias. Mas os demais só pode matar. Não, Daniel disse: não mate ninguém. Não ceife a vida de nenhum dos sábios de Babilônia. Deixa eles viver. Porque eles também precisavam saber deste Deus do céu, que eles não sabiam. Mas aqui estava Daniel. Foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias.
o valor do companheirismo nas horas difíceis. É isso que precisamos gravar. No momento em que parece que tudo vem contra, se tivermos companheiros, nós com eles vamos seguir adiante. Deus será misericordioso conosco e nos orientará na solução, no caminho certo, a maneira de caminharmos debaixo do seu livramento e da sua proteção. Em assim fazendo, nós seremos bem-sucedidos. Mas veja o valor do companheirismo. Seja, portanto, um bom companheiro. Tenha também consigo companheiros que sejam bons, companheiros que te levem para mais perto de Deus, companheiros que, quando vê a tua dor, a tua aflição, o teu sofrimento, eles se juntarão a você, eles colocarão os ombros, eles terão um lenço para enxugar as tuas lágrimas, eles se colocarão de joelhos para Deus dar vitória à situação em que você está enfrentando. Portanto, semeie com alegria e paz, tenha consigo bons companheiros de natureza espiritual, para neste momento levá-lo a Deus e invocar ao Senhor. Deus está disposto e pronto a ouvir e responder estes que se juntam para falar com Deus e buscar dele uma solução para algo impossível diante dos homens. Mas para Deus tudo é possível. Sigamos adiante. Quem são teus companheiros? Com quem você pode contar na hora difícil da vida? Eles estão próximos? Eles estão gravados no seu coração? Tenha companheiros que o leve para perto de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.